Quando você sabe que um acontecimento é uma prova, você vai estar muito mais tranquilo, porque você sabe que aquilo ali não é para te derrubar, aquilo ali é para te promover a um outro. Dá para dialogar com a vida? Esse é um exemplo, eu costumo dizer que eu vou fazer uma lista dos meus exemplos mais badalados, e esse estaria entre os primeiros lugares. Todo mundo deve conhecer, que é o exemplo da fila, lembram? Você entra numa fila. A fila que você entrou não anda. E a do vizinho anda. A do vizinho do outro lado também anda. Aí você diz, que droga, que azar. Deixa eu mudar de fila, passa para cá. O que acontece? Essa fila para de andar e a que você estava anda. Aí acontece isso onde? No supermercado, no banco, no trânsito, em tudo quanto é lugar que você vai. E você reage como? Puxa, como eu sou azarado. Podia acontecer com você isso, não comigo. Isso é uma visão totalmente aleatória e superficial. Qual a outra possibilidade? Eu olhar para isso e perguntar, o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansioso? Será que ela está querendo dizer que meu senso de autoimportância está muito elevado, porque eu acho que todo mundo pode esperar menos eu? O que ela está querendo me dizer com isso? Aí eu faço uma proposta de resposta. Digamos, eu acho que é a ansiedade. Vou combater seriamente a ansiedade, vou tentar corrigir. Aí você percebe que às vezes a gente acerta, era isso mesmo. E as experiências param de acontecer. Já não fica mais acontecendo aquele mesmo fato continuamente. Ou seja, a vida te disse, você ouviu, agora passou para uma outra cena. Como numa série escolar. Entendi o que tinha na primeira série, passo para a segunda, passo para a terceira. Todo o nosso método pedagógico nada mais é do que uma imitação do método pedagógico da natureza. Então, quando nós começamos a nos posicionar diante das mensagens que ela manda e a mudar, nos reposicionar diante da vida, você vai percebendo que as mensagens vão mudando. Isso, com o final, passando alguns anos, você vai ter uma curiosidade enorme, porque te dá a impressão de que tem um interlocutor nos bastidores da vida conversando com você. Ele manda uma bola, você pega, se reposiciona, ele manda outra. Você tem a impressão de que tem alguém nos bastidores da vida conversando com você. Da curiosidade de ver o rosto desse interlocutor oculto que está se comunicando com você. Você aprendeu a falar a língua da vida. A língua da vida é símbolo. E há que realmente nos preparar cada vez mais, acreditar, dar um voto de confiança para a vida, para a natureza, de que ela seja cosmos e não caos, de que não exista acaso, e começar a estabelecer esse diálogo, para você perceber como as coisas vão sincronicamente acontecendo, e como é inteligente o movimento da vida, como ela te traz exatamente aquilo que você necessitava. Fazer o nosso melhor e observar o que a vida nos traz. Essa é uma observação que eu fiz por um caso bastante concreto que já vivi no passado e que eu gostaria de alertar vocês. Nós, como leitores de símbolos da vida, somos iniciantes. Todos nós. Já estamos aprendendo como é que faz isso. Então, é muito provável, como eu falava no início, que a nossa fantasia se aproveite da situação e comece a insinuar símbolo onde não tem, para nos levar a fazer aquilo que a gente quer. E por inexperiência, a gente confie demais e realmente tome essa direção. Eu tive muitos anos atrás um aluno, dessa experiência de que eu falava. Esse aluno era um jovem que tinha uma certa dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Vivia com os pais e tinha essa dificuldade. Um dia ele me disse, olha, eu recebi uma oferta de emprego. Eu falei, nossa, que maravilha. E ele, não, mas eu recusei. Recusou por quê? É porque eu fui para a janela para observar o que a vida me dizia. Aí veio um conjunto de borboletas amarelas. A borboleta é símbolo da liberdade, então entendi que não era para eu aceitar o emprego. Eu fiz aquele sorriso de paisagem que a gente tem que fazer. Mas dentro de mim havia uma única palavra, preguiçoso, cara de pau. Não é evidente isso? Parece uma brincadeira, mas isso de fato aconteceu. Então, muito cuidado, porque os símbolos, como eu já falei para vocês, eles apontam para o ideal humano. Se tem uma coisa que está apontando para uma debilidade que você quer, você está querendo ir para lá, ele não queria aceitar aquele emprego. A vida estava confortável demais. Então, se tem alguma coisa que está te apontando para essa zona de conforto
e você desconfia que o nobre, o justo e o bom é aqui, opte pelo nobre, justo e bom. Porque provavelmente você não entendeu o símbolo. Provavelmente você criou uma fantasia. Então, na dúvida, sempre aquilo que é teu dever como ser humano, o mais elevado. Porque o verdadeiro símbolo tem que estar apontando para ir, para o mais nobre. Se não está, é porque não era. Não era verdadeiramente um símbolo. Símbolo apontando para a preguiça? Que tipo de símbolo é esse? Símbolo apontando para a debilidade? Não existe isso. Então, muito cuidado para que a gente possa ter seriedade no nosso trabalho de identificação dos símbolos da vida. Não caia em paradoxos das borboletas amarelas, que depois disso eu descobri que elas são muito perigosas. Continuando. Indícios de simbolismo, chave das sincronicidades. Vou voltar a falar com vocês sobre sincronicidades mais adiante. Mas Sincronicidades foi um dos últimos livros que Carl Jung escreveu na sua vida sobre sincronicidade. Foi uma pesquisa que ele fez durante muitos anos. Foi acompanhado de um físico, de um matemático, fez experiências de aleatoriedade, fez estatísticas, para concluir que aquilo realmente não era acaso. Fez inúmeras experiências pegando pessoas que tiveram uma sincronicidade e pesquisaram matematicamente qual a probabilidade daquilo ter acontecido por acaso. Probabilidade daquelas duas coisas tão parecidas acontecerem ao mesmo tempo. E dava um percentual mínimo, desprezível, ou seja, a possibilidade irrisória daquilo ter sido uma coincidência. Então fez uma série de testes. A ideia dele é que a sincronicidade é uma sequência de acontecimentos não causal. Um não causou o outro, mas um se relaciona com o outro pela sua mensagem, pelo seu conteúdo. Podem acontecer ao mesmo tempo, um reforçando o outro. Pode ter acontecido muito tempo no passado, mas a notícia disso chega para você agora. Pode você chegar a ver isso no momento futuro, mas o fato é que dois elementos, que pode até esse aqui ser antigo e esse aqui ser novo, mas esse chegou na sua consciência agora, reforçando esse elemento novo que está aqui. Ou seja, são coisas simultâneas, não causais, mas diretamente conectadas pela mensagem idêntica que tem. Falam da mesma coisa. E Carl Jung era muito sério e ele falava que um dos elementos fundamentais que ele gostaria de fazer, se vivesse mais, era pesquisar mais profundamente o mecanismo da sincronicidade. Porque mostra um nível de inteligência na vida que é inegável. É inegável e é algo que é estatisticamente passível de ser comprovado, que não pode ser coincidência. Muito pouco provável que seja coincidência. Alguns de vocês, eu acho que muitos, talvez todos, tenham exemplos de sincronicidades fora do comum na vida. Eu já vivi um exemplo de sincronicidade que foi uma coisa fenomenal. Não imaginava que uma coisa daquela pudesse acontecer naquele nível. E é difícil alguém me provar que uma coisa daquela foi acaso. Muito difícil. Então vamos falar um pouco a respeito de traços dessas sincronicidades que acontecem na nossa vida. Como reconhecer elementos que talvez estejam querendo te dizer alguma coisa. Traços de sincronicidades que estão querendo apontar para você um conteúdo, um significado. Que às vezes somos tão alienados, tão superficiais, que mesmo uma sincronicidade muito intensa passa por nós e nós ignoramos. Passa por nós e nós damos um valor irrisório e não paramos para analisar. Então, ver alguns elementos em comum ao longo da nossa trajetória de sincronicidades pela vida fora. Para ver se a gente aprende, depura um pouco a atenção e aprende a reconhecê-los. Indícios de simbolismo, chaves das sincronicidades, acontecimentos repetitivos. Sabe o menino que não passou na primeira série, e aí fez de novo, não passou de novo, ele está ali sempre aprendendo aquela mesma coisa, as letrinhas do alfabeto. Por que as letrinhas do alfabeto estão se repetindo na vida dele? Porque ele não aprende, ele não passa adiante. Acontecimentos repetitivos tendem a indicar, existe uma forte probabilidade para isso, tendem a indicar algo que você está se recusando a aprender. Portanto, é como se você fosse um garoto que foi reprovado na primeira série. Está sempre aprendendo aquelas letrinhas do alfabeto, aquelas vogais, aquelas consoantes. Por que as experiências são tão repetitivas? Porque você já era para ter aprendido, da primeira vez que elas vieram. Não aprendeu, elas estão correndo atrás de você, porque é fundamental, isso é a base para que depois você possa ler, escrever, fazer um monte de coisas mais complicadas. Para que você aprenda a ler a vida, você precisa primeiro entender isso aqui que ela está querendo te dizer. Portanto, aquilo te persegue. E quem olha de fora normalmente vê com mais facilidade do que a gente. E esse é um elemento que eu acho ingrato na trajetória humana. E a gente é tão alienado que às vezes quem pior se vê somos nós mesmos.
Vocês reparam que, por exemplo, tem pessoas, não é tão incomum isso, que parece que elas têm uma placa na testa, procurando um tipo de pessoa. Por exemplo, às vezes uma jovem que sempre se envolve com homens aproveitadores, que querem tirar algum proveito dela. Está sempre sendo enganada. E é uma coisa incrível, porque a gente vê ela saindo de um, indo para o outro, com o mesmo perfil psicológico. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está com um luminoso na testa. Aproveitadores, cheguei. Uma força magnética que, se tiver um aproveitador num raio de 1 quilômetro, vai chegar nela. Por alguma razão, ela está precisando viver aquela experiência, mas precisa aprender com a experiência para poder ir adiante. E ela sofre, ela se sente uma vítima, ela chora, pergunta por que aquilo acontece com ela, mas não aprende. E se não aprende, não sai dali. E todo mundo, você vai ver que a família dela toda sabe, os vizinhos sabem, o pessoal, os amigos de trabalho dela fazem até piada com isso. A hora que aparece algum bandido no jornal, não deixa fulana conhecer. Todo mundo brinca, todo mundo faz piada, todo mundo sabe, menos ela não vê. É curioso isso, né? Essa tendência a não vermos determinadas coisas na nossa vida. Acontecimentos repetitivos é muito comum que seja uma lição que você está se recusando a assimilar. É muito comum que seja algo que a natureza precisa te dizer e você não está querendo ver. Eu brincava uma vez com um aluno meu e eu dizia para ele que tem certas coisas que nós mentimos tanto, nos mascaramos para nós mesmos, que tem certas coisas sobre nós mesmos que o porteiro do prédio sabe melhor do que a gente. Aí ele me disse que ia se disfarçar e ia lá no prédio dele perguntar coisas sobre ele mesmo. Para encurtar o caminho do autoconhecimento. Pode ser que tenha dado certo, né? Pode ser que tenha sido um bom recurso. Então procurem ficar atentos aos elementos repetitivos da vida, sofrendo com uma mesma coisa. Às vezes não é nem um elemento negativo, pode ser até um elemento positivo, está querendo te mostrar alguma coisa. Acontecimentos em geral, agradáveis ou desagradáveis, muito repetitivos, eles têm uma mensagem que você não está ainda decodificando e que você precisa aprender. E aí, em geral, vem pela dor, na maior parte dos casos. São acontecimentos meio pesados, meio desagradáveis, mas pode ser o contrário também. Né? Observe, onde é que eu estou preso? Quais são as experiências repetitivas que eu venho passando ao longo da história? Sempre que eu tenho uma prova é porque eu fui orgulhoso. Sempre que eu tenho uma prova e perco uma prova é porque eu sou uma pessoa colérica e não me contenho em momentos críticos. Olha ao longo da vida, as oportunidades que você perdeu, não foi só por uma coisa, não, um defeito. Dá uma olhada. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era teimoso. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era orgulhoso, porque eu era impaciente, não tinha paciência para conviver com as pessoas. Dá uma analisada nessas, digamos assim, constantes da vida. Dá uma analisada nesses elementos constantes da tua equação. Pode ser que aí você já veja um bocado de coisa. Todos nós temos na nossa vida elementos repetitivos e são altamente significativos. Portanto, acontecimentos repetitivos é uma primeira coisa para você se empenhar para estar observando mensagens da vida. É um primeiro componente de sincronicidade. Passando adiante. Pessoas que atraímos. Eu também vivi em relação a isso um outro fato. Olha, deixa eu falar para vocês, com 33 anos de aula, eu já vivi tudo que vocês possam imaginar de experiência com aluno. E tem algumas que foram preciosas para virar exemplo em palestra. Essa, por exemplo, foi. Um aluno chegou para mim um dia e me falou: professor, eu tenho um problema muito sério no meu trabalho. O que foi? Posso te ajudar em alguma coisa? Sim, eu estou esperando que a senhora possa me ajudar, porque eu trabalho com 10 pessoas numa mesma repartição. São 10 chatos. Como é que eu posso suportar uma coisa dessas? Aí eu tive que ter toda a calma de dizer para ele que provavelmente ele tinha necessidade de experiência. Ele tinha necessidade de conviver com a chatura. Que ele veio com essa necessidade de experiência ao mundo. E, portanto, as pessoas não são chatas para contrariá-lo. Elas são chatas porque é o melhor que elas lograram a ser. Mas entraram na vida dele porque ele chamou. Você fez concurso para chatos e esses são os aprovados. Entende? Talvez para que você descubra que você é muito impaciente. Talvez para que você descubra que você tem que aprender mais tolerância. Ou talvez para que descubra que o único chato aí é você. Que também é uma possibilidade, não é isso? Então, pessoas que nós atraímos, elas indicam muito. As pessoas que entram na nossa vida, o perfil das pessoas que entram na nossa vida. O perfil daquelas que aceitamos bem e daquelas que aceitamos engolindo em seco.
São todos elementos que a gente aceita em nós mesmos, elementos em que a gente rejeita. Né? As pessoas que costumam, às vezes é repetitivo também, as pessoas que costumam entrar no meu círculo de relacionamentos, que trabalham comigo, que moram do meu lado, que entram no meu círculo de relacionamentos. Quais são os perfis? E como eu reajo a isso, para eu saber se eu sei lidar com esses elementos dentro de mim. Eu sei se eu estou lidando bem com as coisas dentro de mim, pela maneira como eu reajo a elas fora. E isso também é bem junguiano, né? Ele falava disso, chamava de transferência. Se eu sou uma pessoa que sou desorganizada, mas não quero encarar esse problema, tenho dificuldade de assumir esse problema, é muito provável que haja vários desorganizados à sua volta na vida. E você vai odiá-los, porque você está querendo varrer esse defeito para baixo do tapete. E eles te obrigam a olhar. Aquilo que você não quer ver dentro, a vida te obriga a olhar do lado de fora. Isso não é consciente. Mas inconscientemente a gente rejeita. Porque eu não quero ver algo e essa pessoa está me obrigando a olhar para esse algo. Então aquilo que eu rejeito, muito provavelmente, é algo que eu não vi em mim. Aquilo que eu aceito bem é algum elemento que eu já vi. É interessante porque se você sabe, por exemplo, que tem o problema da preguiça, luta para superar isso, tem uma dificuldade, consegue se dar bem, tem a preguiça sob controle. Se aparece um preguiçoso à sua volta, você não tem raiva. Nem tem paciência, você tem piedade dele, compaixão. Coitado, vai apanhar um bocado, eu sei o que ele vai passar. Com um defeito desse, eu sei exatamente o que ele vai sofrer. Tenho compaixão. Se eu rejeito violentamente a constatação de que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu sou uma pessoa preguiçosa, quando aparece um desorganizado e um preguiçoso na minha vida, é uma tortura. Tá? Então, quando eu converso com uma pessoa e digo para ela, olha, você tem tal problema, a pessoa me diz, eu sei, professora, eu estou lutando contra isso, estou fazendo o meu melhor, vou conseguir vencer isso. Eu fico tranquila, já viu. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, olha, você tem tal problema, eu... Não, a senhora está vendo mal, não me conhece direito. Não, nunca tive esse problema. Complicado. Bem complicado. Criou todo um conjunto de defesas para não se ver. Talvez porque não suporte, talvez porque não queira. Criou um monte de defesas para não se ver. Uma máscara muito rígida. É muito difícil. Então, mais uma vez, das coisas que a gente atrai para a nossa vida, as pessoas que entram nos nossos círculos de relacionamento e o tipo de relacionamento que estabelecemos também diz muito de nós mesmos. É uma boa maneira de você ir compondo esse... A gente não veio aqui para conhecer a nós mesmos, não é uma das coisas fundamentais da vida? Saber quem somos. Esses fatos são um rastro que a gente vai deixando pelo mundo. Pelo rastro você vê quem era o caminhante. Isso aqui são pegadas desse animal, são pegadas daquele animal, são pegadas de um ser humano. Pelo rastro você conhece o caminhante. Então você vai pegando os seus rastros pela vida, as pessoas que foram entrando na minha vida. Que perfil eram? Aquelas que eu me dei bem, aquelas que eu me dei mal? Existe alguma coincidência entre esses perfis? Todas as pessoas que eu me dei mal eram de tal jeito. Então tem um problema meu com esse jeito. Tem um problema meu com esse defeito. Qual será? O que existe por trás disso? Essa é uma excelente sincronicidade. A coincidência de perfis psicológicos que aparecem na sua vida. Aprender a analisá-los. Tá? Bom indicativo para você conhecer melhor a si próprio. O que mais? Nossos defeitos e provas que surgem. Dá para nos conhecermos melhor analisando as nossas provas. Esse também é sensacional. Primeiríssima coisa é você constatar que os problemas que você vive são provas. Constatar isso já é uma grande coisa, gente. A gente não aceita. Acha que são coincidências, que é azar, que podia ter acontecido com outra pessoa, que eu sou azarado. É a pior coisa que tem, porque isso gera o sentimento de injustiça e, portanto, eu me sinto uma vítima. O universo trama contra mim. O universo é casual e calhou de eu ser sorteada. Que nem aquele de seleção aleatória no aeroporto para passar por exame, né? Da Polícia Federal. A Polícia Federal Cósmica me escolheu. Então, isso é péssimo. A vitimização é péssima. Você não cresce nada, você não aprende nada. Fica se lamentando e procurando culpados. E quando a gente se lamenta e procura culpados, o culpado é que tem que mudar. A gente não muda nada, não cresce. Quando você sabe que um acontecimento é uma prova, você vai estar muito mais tranquilo, porque você sabe que aquilo ali não é para te derrubar. Aquilo ali é para te promover a um outro patamar. Mas tem que exigir de você alguns conhecimentos prévios. Tem que exigir de você um certo comportamento. Tá? Imaginem vocês que eu pegasse um de vocês aqui da Nova Acrópole, digamos, a Catarine saiu e foi ali no toalete. Aí eu combino com vocês uma coisa. Nós vamos dizer que houve um sorteio para uma pessoa vir aqui na frente e resumir tudo que eu falei até agora na palestra.
E vamos dizer que a sorteada foi a Catarina. Na hora que ela chegar, a gente dá essa notícia. Se ela não sabe de nada, entra aqui e a gente faz isso, ela vai ficar em pânico, né? O que eu vou falar, meu Deus do céu? Vai ficar horrorizada, vai sofrer a beça. Mas se antes de entrar ela tivesse ouvido a nossa conversa lá fora, a nossa tramóia, e soubesse que era só uma prova para ver se ela tem equilíbrio emocional, não seria muito mais fácil? Eu chegaria calmamente aqui na sala, subiria aqui no palco e diria: eu vou resumir tudo a uma única frase do filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Tchau, boa noite. E acabou o problema. Quando a gente sabe que as dificuldades são provas, é muito mais fácil. Que não é alguma coisa monstruosa que está me perseguindo, não, é algo que quer me promover. Deixa eu me comportar da melhor maneira possível. Deixa eu tentar dar o meu melhor. Tá? Então, considerar as dificuldades da vida como provas já é uma grande constatação do simbolismo da vida. Já é. Tá? São provas que querem me promover. Por trás disso existe alguma coisa. Como dizia o próprio Carl Jung, quando você se aproxima de um portal, surge o dragão que guarda esse portal. Se você nunca tentou atravessar esse portal, ele se coloca o rabinho para fora. Você acha que não tem nada ali. Mas quando você aproxima demais, aparece o dragão. Às vezes as provas vêm exatamente porque a gente está tentando crescer. Eu quero passar por essa porta, então aparece o dragão. Se eu nunca tentasse passar por porta nenhuma, talvez não visse o dragão nunca. Então as provas são um sinal de que eu estou tentando avançar e não são aleatórias. Elas são exatamente o tributo que você tem que pagar para dar o próximo passo. Tá? Como se fosse o pedágio para que você vá adiante na sua estrada de crescimento. Tá? Então, nossos defeitos e as provas que surgem, existe uma coincidência entre eles. Isso são conselhos de coisas que eu gostaria que vocês realmente fizessem, para que vocês possam fazer essa constatação. Um dia lembrar, pega uma folha de papel para que fique mais concreto, só você, sozinho, e lembra das provas mais difíceis da sua vida. E tenta imaginar qual foi o defeito que você tinha que chamou uma prova daquela. Não é difícil. Você vê que uma prova bate num ponto claro. Perdi tudo o que eu tinha. Bom, aí era o quê? Ou você estava ambicioso demais, ou você estava muito apegado a coisas materiais. Alguma razão tem que ter para que a vida tire essas coisas materiais de você, para você constatar alguma coisa. Estava escravizado ao material, estava muito ambicioso, estava muito materialista. Dá para você imaginar o que possa ser. Aqui tive tal coisa, fui traído. Dá para você imaginar. Por que eu estou sendo tão superficial no meu conhecimento das pessoas? Por que não estou sabendo julgar o outro? Porque provavelmente não conheço nem a mim mesmo, que dirá o outro. Preciso analisar as coisas com maior profundidade. Vai fazendo perguntas às suas provas da vida inteira, para você perceber quais são os defeitos, porque talvez ainda estejam aí. E talvez essas provas venham ainda a se repetir. Se você pergunta para as suas provas quem é você, elas vão mostrar qual é o defeito que elas vieram para aplainar. Qual é a aresta que elas vieram para lixar. Portanto, é muito interessante utilizar as dificuldades, as provas, para conhecer a si próprio. E são uma sincronicidade que acontece exatamente para isso. Eu percebo conscientemente qual é a aresta que eu tenho que aparar. E vou polir essa aresta sem precisar levar tanta pancada da vida. É muito melhor, muito mais fácil. Tá? Então, uma boa chance, uma boa porta para entendermos esse simbolismo da vida. Lembrem bem, eu estou colocando para vocês alguns elementos muito superficiais. É claro que se a gente vai analisar mais profundamente, pode encontrar nesses símbolos coisas mais profundas, como já falei para vocês. Estou colocando só a porta de entrada, o nível mais superficial de interpretação, para que a gente comece e entre nesse mundo de interpretações. E cada vez que vamos amadurecendo mais, possamos entrar em camadas mais profundas, que nos elevem cada vez mais. Quanto mais a gente percebe simbolismos profundos na vida, significa que nossa consciência subiu um degrau. E isso é muito bom de constatar. Muito agradável de constatar, porque para isso viemos, estamos aqui para isso. Você reconheceu algo em si mesma aqui? Isso é ótimo. Like, inscrição, sininho ativado, porque essa busca que você começou não termina aqui. Veja esses outros vídeos que vão expandir essa compreensão e te trazer muitos outros conhecimentos. Compartilhe com aqueles que estão prontos para evoluir. Até breve!